Olá pessoal, essa é a nossa videoaula sobre a segunda geração do modernismo, a poesia. Essa data de 1930 como início dessa segunda geração do modernismo, ela é marcada pela publicação do primeiro livro do poeta Carlos Drummond de Andrade, que vocês vão ver a seguir, é um dos poetas mais importantes da história da literatura brasileira e o poeta mais importante do modernismo dessa geração, com certeza. O contexto histórico desse movimento, dessa geração do modernismo, ele é bastante conturbado, porque se existia, por um lado, a crise provocada pela quebra da Bolsa de Nova York em 1929, existia também a ascensão dos regimes totalitários, né, com Hitler na Alemanha, Mussolini na Itália, e no Brasil, com Getúlio Vargas, né, o Estado Novo, com seu populismo, com seu nacionalismo, enfim. E a Segunda Guerra Mundial são todos acontecimentos históricos que vão influenciar, vocês vão ver daqui a pouco, que uma das características dessa geração é que eles têm uma visão social muito mais aprofundada, uma consciência muito mais aprofundada dos problemas do país, dos problemas da sociedade, e vão trazer esse assunto para a poesia. O próprio Carlos Drummond de Andrade tem um livro muito importante chamado O Sentimento do Mundo, em que essa questão social domina como temática. Mas a construção dessa segunda geração do modernismo começa ainda na primeira geração do modernismo. É por isso que esse movimento de 1930 ele não é outro movimento, mas uma segunda geração do mesmo. Porque o primeiro modernismo, a fase heróica do modernismo, ela teve uma influência muito grande na forma de escrever desses poetas da geração de 30. Muitos deles ainda são influenciados pelas vanguardas europeias e, principalmente, eles são influenciados pelo contato com Mário de Andrade. Mário de Andrade era uma espécie de orientador de todos esses poetas. Ele tem uma vasta correspondência com todos esses poetas. No caso do Drummond de Andrade, principalmente, a correspondência dos dois é muito interessante. Tudo isso começa com uma viagem do grupo modernista. Os principais modernistas estavam nessa viagem, alguns jornalistas, Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Tarsila do Amaral, e uma comitiva veio a Minas Gerais para conhecer o barroco mineiro. Tá? E essa viagem foi tão impressionante para eles que eles chamaram isso de viagem da descoberta do Brasil. Isso foi em 1924 e neste ano, nesta viagem, depois de passar pelas cidades históricas de Minas, eles foram conhecer Carlos Drummond de Andrade em Belo Horizonte. Desse contato de Drummond com os que Drummond já escrevia poesia, já colaborava com jornais e tal. Desse contato de Drummond com esses poetas da primeira geração, vai surgir um aprofundamento do caráter moderno da poesia de Carlos Drummond de Andrade e vai culminar em 1930 com a publicação de Alguma Poesia, que é o livro mais modernista de Carlos Drummond de Andrade, que é muito carregado ainda das características da primeira geração. Vai ter poema piada, vai ter verso livre, vai ter influência das vanguardas. Vocês viram que quando a gente falou da influência do cubismo, por exemplo, na literatura, a gente analisou o poema de Sete Faces. O poema de Sete Faces é o primeiro poema do primeiro livro de Carlos Drummond de Andrade. E vem Alguma Poesia, que é a marca do lançamento é a marca inicial dessa segunda geração do modernismo. Tá? Então, alguns poemas dos principais autores. São vários autores. Nós vamos destacar aqui alguns deles, com um poema que seja representativo da literatura de cada um deles, e vocês vão perceber, pela leitura desses poemas, algumas características que são importantes nesse momento literário da segunda geração. Primeiro é Carlos Drummond. Como eu disse, ele é o mais importante dessa geração e possivelmente o poeta mais importante da história do Brasil, porque ele é o poeta, nas palavras
de alguns críticos, o poeta que funda a nossa modernidade. Ele é extremamente relevante. Mãos Dadas foi retirado do livro O Sentimento do Mundo, e é um livro em que o poeta reflete, um poema em que o poeta reflete metalinguisticamente sobre como o poeta vai lidar com os problemas do seu tempo. Tá? Leiamos. Não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história, não direi suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Tá vendo que nesse poema, o poeta Carlos Drummond, ele vai negar a poesia como forma de fuga da realidade. Tá? A poesia não é uma maneira de se entorpecer, não de fugir para as ilhas, nem essa coisa idílica de ser raptado por serafins. A matéria da poesia precisa ser o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Então essa consciência social, ela é marca principalmente dos livros produzidos na década de 30. Que Alguma Poesia, que é o primeiro livro, ele é lançado em 1930, mas ele é escrito todo antes. Então ele ainda é carregado das características da primeira geração. Notem que aqui o verso já não é mais aquele verso sintético, já é um verso mais elaborado, mas ao mesmo tempo ainda é verso branco, sem rima, sem uma métrica pré-determinada. Então tudo isso são heranças do modernismo. Tá? O segundo poeta que nós leremos é o Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes, ele vai ser extremamente relevante para a nossa literatura, porque ele vai colocar nessa segunda geração do modernismo um amadurecimento na forma, a ponto de dizer, olha, a forma é tão livre que eu posso escrever um soneto se eu quiser. Tá? Todo mundo deve conhecer, por exemplo, o Soneto de Fidelidade, que é um dos poemas mais conhecidos da literatura brasileira. Né? Eu peguei aqui o Soneto de Carnaval, porque vocês vão ver como que o Vinícius de Moraes dialoga com uma visão clássica do amor. Leiamos. Distante o meu amor se me afigura, o amor como um patético tormento. Pensar nele é morrer de desventura, não pensar é matar meu pensamento. Seu mais doce desejo se amargura, todo instante perdido é um sofrimento, cada beijo lembrado uma tortura, um ciúme do próprio ciumento. E vivemos partindo, ela de mim e eu dela, enquanto breves vão-se os anos para a grande partida que há no fim, de toda a vida e todo amor humanos. Mas tranquila ela sabe, e eu sei tranquilo, que se um fica, o outro parte a redimi-lo. Nesse poema nós temos uma configuração do desconcerto amoroso, que é um tema clássico. Olha os paradoxos que são construídos aí. Pensar nele é morrer de desventura, não pensar é matar meu pensamento. Então o amor é uma coisa que me faz sofrer porque eu não quero pensar nele, porque pensar me causa sofrimento, mas eu não pensar nesse amor é matar meu pensamento. Olha, seu mais doce desejo se amargura, olha essa antítese que bem construída. O beijo lembrado é uma tortura, tá vendo? O beijo como tortura, que paradoxo interessante. Então essa construção de uma visão de amor por meio desse desconcerto, por meio desses comportamentos contraditórios que o amor provoca no sujeito, é uma visão clássica do amor. E isso é uma característica dessa geração do modernismo. Eles são menos radicais. Se o poeta entende que a expressão adequada, que a forma adequada para aquilo que ele quer expressar é um soneto, ele vai escrever soneto.
Vinícius de Moraes vai se tornar um dos maiores sonetistas da literatura brasileira. Ele tem livros inteiros de sonetos e são sonetos belíssimos. Esse, por exemplo, é um dos meus preferidos. Notem que já volta a métrica, já volta a rima estruturada. Todas essas características são clássicas que eram totalmente rechaçadas pelo modernismo. Ela volta aqui como forma de expressão e totalmente válida. Né? O próximo poema chama O Pastor Pianista, de Murilo Mendes. Murilo Mendes é um poeta mineiro extremamente influenciado pelo surrealismo. Os poemas dele todos têm essas imagens oníricas, essas imagens em que a realidade se transfigura pelo sonho. Tá? Vamos ler este poema. Soltaram os pianos na planície deserta, onde as sombras dos pássaros vêm beber. Eu sou o pastor pianista. Vejo ao longe com alegria meus pianos recortarem os vultos monumentais contra a lua. Acompanhado pelas rosas migradoras, apacento os pianos. Gritam e transmitem o antigo clamor do homem, que, reclamando a contemplação, sonha e provoca a harmonia. Trabalha mesmo à força, e pelo vento nas folhagens, pelos planetas, pelo andar das mulheres, pelo amor e seus contrastes, comunica-se com os deuses. Vocês veem que é um poema que traz uma imagem, logo de início, uma imagem já surreal. Né? Soltaram os pianos na planície deserta. Você lembra aqueles quadros que nós vimos na videoaula sobre surrealismo. Né? Pensa nessa planície com esses pianos ali, com o comportamento de animais. Né? Mas esses pianos que vão fazer a comunicação dos homens com os deuses. Né? Com essa harmonia provocada pelo sonho e pelo trabalho. Então, notem como esse poeta é influenciado pelo surrealismo. Isso faz dele um dos poetas mais particulares dessa geração. Ele é um dos mais diferentes dessa geração. E a última poeta que eu trago aqui, poetisa, como preferem alguns, é a Cecília Meirelles. A Cecília Meirelles é muito reconhecida por seu Romanceiro da Inconfidência, um livro maravilhoso. E aqui nós temos um poema metalinguístico. Essa reflexão metalinguística também é muito importante para esses poetas dessa geração. Tá? Motivo. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei se fico ou passo. Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno e asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo, mais nada. Esse poema também, né, metalinguístico, assim como aquele de Drummond, também fala do poeta cantar o presente. É um poeta que está distante das coisas, da alegria ou da tristeza. É um poeta que vive apenas o cotidiano, irmão das coisas fugidias. Né? Ele apenas observa a realidade. Mas o canto, a escrita, é o que vai eternizar esse poeta. Enfim, esses são os meus preferidos da segunda geração do modernismo. É claro que existem outros. E essas são algumas características da poesia desses sujeitos. Mas, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.